Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do Conceito Cash. E aqui é o @Thiago Ortiz, e para este episódio eu tenho uma expectativa, de desmistificar eventos de cultura para dentro das empresas. Com vocês. E aí, pessoal, então, como o Thiago falou, aqui é o @FabianoHCosta, e a gente vai falar bastante hoje sobre eventos de cultura e os efeitos que eles podem trazer para a sua empresa, como uma coisa positiva. E aí, galera, vamos bater esse papo legal sobre esse assunto que foi bem transformador para Conceito. Eu sou o Samuel Silva, @Samuca Silva Oficial. Vamos lá bater esse papo que eu acho que pode ajudar muita empresa aí no engajamento do time e algumas experiências que a gente vivenciou aí muito bacanas. Muito bem. Nós temos uma estrutura desse podcast, que você está assistindo aí, ele tem um começo, meio e fim. Então fica tranquilo que a gente vai cuidar dessa visão geral para você. Deixa eu te passar uma visão, você que está assistindo com a gente. Primeiro, deixa o like. Faz esse favor, deixa o like. Se não é inscrito no canal do Conceito, já se inscreve no canal do Conceito. Vai lá, estou esperando fazer isso. Feito? Bora. É o seguinte, qual que é a estrutura? Vamos falar um pouco do que é esse evento de cultura, tá? Nós vamos passar aí para uma visão de experiências, tanto do Samuel quanto do Fabiano, que realizaram recentemente o evento de cultura dentro da Conceito. E também nós vamos trazer aí perguntas secretas que os dois não sabem ainda, acredite, eles não sabem, mas tem perguntas aqui das equipes que chegaram, os pessoal, o time Conceito mandou perguntas aqui, e você que é time Conceito, você pediu para que eu não revelasse o seu nome, então a pergunta vai sair, eles não saberão que é você, melhor ainda, Então, você que está assistindo, esperando esse momento, aguardou esse momento, tão esperado para responder a sua pergunta aqui, você agora falou, estou perguntando anonimato, vou fazer essa pergunta no final. Então, fica aí que esse episódio promete. Senhores, vamos lá. Samuel, o que é evento de cultura? Então, o evento de cultura é o churrasco da firma. Modernizado. Então, foi uma experiência que eu tive contato numa imersão que eu fiz no final do ano passado, no acelerador empresarial. E aí, após a gente entrar no Giants, a gente foi acompanhando essa cultura, de fazer esse evento com os colaboradores. Fui obtendo feedbacks muito interessantes. O próprio Marcos comentou na época do acelerador, cara, faz o mais cedo possível. A gente também não tinha ideia do quanto isso poderia impactar ou não. Mas basicamente é um evento onde a gente reúne todo o time, a gente fala sobre aquilo que a gente entende que a empresa representa para o mercado, sobre a nossa missão, sobre os nossos valores, sobre os nossos objetivos, a nossa visão. A gente coloca o time alinhado na mesma página, a gente consegue sentir o quanto o time, de fato, está alinhado com aquilo que a gente pensa como empresa, porque a empresa é reflexo do dono, isso é fato. Então, eu e o Fabiano temos muito claro o que a gente pensa como empresa, tanto tecnicamente quanto missão. Então, isso às vezes é difícil de expressar, ainda mais para a nossa empresa, que é uma empresa totalmente home office já há 5 anos, Então, antes de falar em pandemia, nós já éramos home office. Então, a gente presenciou cenas incríveis, como pessoas que nunca se viram tendo contato, interagindo. A gente coletou vários depoimentos, a gente ouviu as expressões, deixamos de falar apenas com vozes, agora a gente sabe com quem a gente está falando. Então, assim, o evento de cultura para nós foi sensacional e eu acho que a gente demorou para fazer, mas com certeza vai seguir fazendo todos os anos agora, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Então, eventos de cultura, como você falou, é o churrasco da firma atualizado. Isso aí. Muito bem. E aí, deixa eu perguntar agora para o Fabiano, a experiência sua, como que foi essa experiência do Fabiano em relação a eventos de cultura? Você já tinha participado antes de algum evento de cultura? O que você construiu antes, durante e pós, talvez, São bem recente aí, realizou agora no final de semana. Como que tá isso para você? Cara, sabe que essa visão do churrasco da firma que o Samuel trouxe é bem interessante. E eu, inicialmente, a minha posição era o seguinte, eu não gosto de churrasco de firma. Era essa a posição. Mas, cara, quando a gente começa a ver,
como isso tem um significado especial para quem trabalha dentro da Conceito, o quanto isso mudou, realmente mudou, né? A perspectiva que os colaboradores tinham da empresa e a perspectiva que eles tinham entre eles, eu posso te dizer que foi o melhor negócio que o Samuel já inventou. Tá? Essa é uma coisa que eu tenho a maior tranquilidade para dizer assim. Eu fui um cara que fui resistente à ideia inicial. Né? Se montar um evento de cultura é uma coisa que dá trabalho, não tenho o que negar. Okay? Exige um investimento grande por parte da empresa. Mas eu vou dizer assim, eu vou deixar um recado aqui, eu vou deixar uma mensagem. Façam, tá? Façam, vale muito a pena. Mesmo que num primeiro momento possa, para alguns como eu, né, possa parecer sem sentido, tá? Depois que você vive essa experiência, é gratificante. A ponto de hoje, por exemplo, a gente está nos grupos de WhatsApp da empresa, onde a gente troca ideia, e volta e meia alguém dizer assim, hoje, pós-evento, né? Alguém dizer assim, agora eu sei com quem eu estou falando. Exato. Né? É uma coisa muito legal isso. Quer dizer, a gente tinha um time, a empresa tem um time, o time da Conceito já é um time razoavelmente grande, pessoas que trabalhavam junto há 3, 4 anos, né? Como o Samuel disse, uma empresa totalmente home office, distribuída pelo Brasil, que é mais interessante ainda. Quer dizer, hoje a gente tem gente na Bahia, no Mato Grosso, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, aqui no Rio e por aí afora, Porto Alegre, assim vai, interior do Rio Grande do Sul. E essas pessoas, primeiro, muitas que não se conheciam, passaram a se conhecer e, cara, a empatia foi automática. Não sei se pelo clima do evento, não sei se pelo que a gente transmitiu durante o evento. O fato deles conhecerem um pouco mais da história do Samuel, um pouco mais da minha história, um pouco mais da história da empresa. Acho que isso foi fantástico, né? E dali, velho, se criou um laço fantástico, fantástico. E outra coisa que eu notei, eu não sei se o Samuel teve a mesma impressão que a minha, eu quero que ele fale sobre isso também, as pessoas que se conheciam já, que já tinham relacionamento anteriores, a gente tem colaboradores antigos que estão na Conceito há muito tempo, e que são da época que a empresa era uma empresa tradicional, né, uma empresa de presença física, né, se reencontraram, né, e a felicidade desses caras de se reverem, de se abraçarem, né, o carinho presente naquilo ali, foi uma coisa assim, tipo, como se se você reencontrasse um parente que você não vê há muito tempo, uma coisa família, e é isso, né, eu senti ali que a gente tinha uma família. O que a Conceito era uma família. E para mim foi fantástico. Eu queria que o Samuel até complementasse isso, porque para mim foi impactante. Eu até fiz uma postagem no meu Instagram logo após o evento e realmente eu vi um time virar uma família, né? E isso marcou muito, porque você via isso, as pessoas que conheciam se reencontrando, as que não se conheciam, parecendo que se conheciam há muito tempo, de fato se conheciam por trabalhar junto, por falar, mas não tinham, às vezes, porque, cara, muda muito. Por mais que você faça videochamada, que você faça toda essa comunicação diária, isso muda pra caramba, né? Quando você está no contato físico. E a gente, como empresa de provedor de tecnologia, a gente é muito favorável a essa coisa do dinamismo do home office, porque ele é realmente muito prático, nos ajudou muito a crescer, nos ajudou muito a estabelecer presença física espalhada pelo Brasil. Mas a gente também entendeu que tão fundamental quanto ter condição de fazer isso é ter condição de reunir essa galera. E para quem está nos assistindo, assim, talvez esteja num momento um pouco menos, sei lá, porque a gente elevou muito a régua desse evento de cultura, a verdade foi essa. Mas você não precisa fazer isso, a gente juntou todo mundo, pegou todo mundo e trouxe para o Rio de Janeiro. Né? O negócio tem gente que falou, cara, nunca imaginei na minha vida que eu poderia botar meus pés no Rio de Janeiro. Né? E a gente veio, fez evento de cultura, fez quiosque, fez evento de lazer, fez Cristo, fez turismo. Então o pessoal se sentiu trabalhando, se sentiu em família e se sentiu de férias também. Então teve todas essas percepções durante o evento. E um dia eu estava olhando um podcast também que o Rony participou da reserva, e o Rony fez um negócio na Apoteose aqui no Rio uma vez, né? Então o negócio foi gigantesco. Ele falou, cara, pega a sua equipe, vai no botequim da esquina, faz uma confraternização, transfere essa cultura, faz a galera se conhecer, se sentir. Aquilo marcou muito para mim. A partir daquilo eu disse, cara, a gente tem que fazer. Eu vi vários depoimentos, né, de gente, de
colaboradores, até gente que estava no evento, né? Não só colaboradores, a gente teve a oportunidade de trazer família também, né? Quer dizer, cônjuge, filhos, etc. A gente juntou. Pode trazer prazo. E, cara, o que eu mais ouvi, o que eu mais escutei de todo mundo, sem exceção, foi a palavra incrível. Cara, assim, isso te faz um bem, te dá uma certeza de que a coisa foi no caminho certo, foi na direção certa, foi na medida certa. Apesar do Samuel ter dito assim, foi um evento um pouco acima do padrão, um pouco fora da curva, eu concordo com ele, né? Mas primeiro a gente levou a régua bastante. Mas foi impactante, entendeu? Eu tenho certeza que as pessoas que saíram do evento de cultura da Conceito, e esse evento, como o Samuel disse, ele foi continuado, quer dizer, você teve o evento técnico, entre aspas, né? Onde a gente falou um pouco da empresa, falou do que é a nossa visão, falou do que a gente entende, falou da nossa história, mas depois a gente teve um evento totalmente diversão, né? Que foi um almoço de confraternização, um churrasco, praia, etc. E depois ainda complementou com um evento turístico. Né? Então, quer dizer, foi um pacote completo, né? Foi um pacotão. E você vê, né? Você ouvir, né? Das pessoas que trabalham com você, que isso foi incrível, que foi uma das melhores experiências que ela viveu na vida dela, acho que, cara, não tem preço. Como diz a nossa amiga Mastercard, não tem preço. Não tem preço. Foi muito, muito legal. E a gente foi brindado, né, com o conteúdo do evento, foi muito bom também. O Paulo, que conduziu o evento lá, o Paulo Roberto, cara, ele teve uma condução sensacional e se conectou com a equipe de uma forma. Eu lembro que durante o evento ele falou: eu já fiz vários eventos desses e eu nunca vi uma entrega tão grande da equipe. Sempre tem um que fica, sempre tem um que não interage. E nosso time não, cara. Nosso time abraçou. A gente teve vários exemplos do quanto o nosso time é muito bom, é muito forte, é muito comprometido. Muito comprometido. No meio do evento a gente teve a gente manteve uma galera mantendo o suporte e o processo funcionando, só que a gente teve um incidente, né, de um cliente. E esse incidente não foi um incidente tradicional de suporte, foi um incidente gravíssimo. Foi um incidente de sala de guerra, né? Incidente de sala de guerra. E nisso, parte da equipe se propôs, se dispôs e foi entrar para resolver esse negócio junto com a galera que estava dando o suporte. Que ainda estava remoto. Durante o processo, durante aquela cena aí do pós-evento, quiosque, churrasco, a galera foi, disse, não, vamos lá, vamos resolver, se abraçaram, resolveram, botaram a coisa para rodar de novo, voltaram pro quiosque, voltaram pro churrasco. Ou seja, cara, eu tenho certeza absoluta que se eu tiver que ir para a Lua, essa galera vai fazer a coisa acontecer. Então isso mostrou muito do que a gente já sabia, mas assim, se eu tinha uma percepção, até teve alguém no depoimento que falou isso, eu tinha uma percepção de 10, hoje eu tenho de 1000. Né? Exatamente por quê? Porque a gente conseguiu ver coisas, sentir o quanto aquilo que a gente traz também para os colaboradores é importante para eles. Isso também me chamou muita atenção. Eu ouvi uma coisa. Para quem não conhece muito a Conceito, né, vocês me acompanham no dia a dia, eu tenho a fama de ser o velho ranzinza da Conceito, né? Eu sou o cara que estou sempre reclamando de tudo, eu sou o cara que estou sempre enchendo o saco. Eu sou chato. É o meu papel, né? E é o meu papel dentro da Conceito ser o pentelho, o Samuel é o policial bom, eu sou o policial ruim. Sempre teve essa visão. Cara, eu fiquei muito feliz, eu tive a chance de juntar o meu time de dev também, que é uma coisa que eu nunca fiz, né? E eu ouvi deles dizer assim, porra, cara, a gente tinha uma ideia de ti, a gente tinha uma visão do Fabiano que é totalmente diferente do Fabiano que a gente está conhecendo. Né? Então, quer dizer, o evento também te dá essa oportunidade de te mostrar, né? De apresentar para os outros aquilo que tu é e que às vezes tu não pode ser toda hora porque tu tem uma função, tu tem um cargo, tu tem um personagem que tu precisa seguir e cumprir, né? Então, uma coisa é a gente lá dentro do nosso ambiente de trabalho cobrando, né, as necessidades que precisam ser cobradas e a outra é aquela que tu tá ali fora, né? Onde tu é gente como a gente, né? E ali tu tá no mesmo nível de todo mundo e pode interagir com o pessoal. Então, para mim também foi muito legal ouvir isso, entendeu? Até porque eu sei que eu faço o papel de ranzinza. É um personagem que eu
eu montei para mim. Mas okay? é chato mesmo, isso é fato. São duas coisas verdadeiras. Né? Mas eu vi do pessoal que isso, né, no tete-a-tete ali, no pessoal fez uma grande diferença. É bem legal. É porque a gente conhece a pessoa, porque assim, quando nós, de novo, o home office traz muito isso. Mesmo o trabalho presencial, o momento de trabalho traz o cidadão profissional, digamos assim, traz a pessoa focada no trabalho, pensando no trabalho, pensando no que ele está fazendo. Nesses momentos, a gente viu as pessoas na sua essência. Sem a máscara. Exato. Elas soltaram, elas ficaram super à vontade. A gente teve uma partida de vôlei que foi um fenômeno, né? A gente descobriu que, graças a Deus, a gente trabalha com automação, ainda software, bem, porque a gente, de fato, conseguiu trazer essas pessoas na sua essência. Então, assim, tínhamos parceiros também que vieram participar com a gente do evento, muito saíram legal, muito impressionados, muito integraram muito contigo. Cara, eles fizeram parte do time da Conceito durante o evento. A entrega dessa galera foi um negócio assim, surreal. Eles se sentiram Conceito. Se sentiram Conceito. Tem certeza absoluta. Teve um momento numa dinâmica que eu até fiquei falando, olha aquilo ali, cara, é um líder nato. E era um desses parceiros. Ele falou, nossa, tô atrapalhando. Eu falei, não, cara, tô te elogiando. Toca. Continua. Vai embora. E aí a gente teve, nossa, dá pra ficar falando umas 5 horas, assim. Mas, por exemplo, a gente tem colaborador que saiu dizendo, cara, hoje eu tenho um novo objetivo de vida depois que eu vi isso aqui. Depois que eu estive aqui. Sim. Então, poxa, ver o quanto a gente tem a fazer ainda, o quanto a gente vai crescer, porque isso é fato, a gente vai seguir crescendo, vai seguir realizando muito e vai expandir para fora das fronteiras do Brasil e ver que essa galera enxerga isso de uma forma palpável, real e que eles estão a fim de fazer parte disso. Meu amigo, eu me senti o cara mais forte do mundo. Ele só tem que cuidar com o vício, né? Qual vício? O vício. Dele. Depois que terminou o evento, mais de 10 eram assim, pô, bem que a gente podia ter alguns conceitos days por ano. Eu só não queria um conceito só, um conceito daí, alguns conceitos daí. No trimestre. Dá para repetir, dá para fazer mais, né? Exato. Pô, legal. Então a gente tem uma visão, um contexto aí sobre, né, evento de cultura, a experiência de vocês, evento de cultura. E aí vamos lá. Tem parceiros de vocês, tem clientes de vocês que podem estar assistindo, né? Tem gente no network próximo que está se coçando, dizendo, o que eu faço? O que eu não faço? Dá um trabalho? Como que eu faria? Qual seria a receita para fazer não estou dizendo, é claro que eu sei que vocês estão no primeiro evento, então não vai dizer assim, cara, nós temos a receita perfeita, eu entendo disso aí, né? Vou perguntar assim, o que vocês acreditam que essa pessoa poderia fazer, né, para ela executar esse processo dentro lá? Qual seria o caminho? Eu acho que tem duas visões distintas aqui. A minha e do Fabiano, elas se complementam pela distinção, inclusive. Como eu acabei me envolvendo, vou falar um pouquinho da experiência que eu tive me envolvendo na organização. E depois o Fabiano, de novo, pode trazer essa experiência que ele teve durante a execução. Então, assim, como organização de evento, eu posso dizer que fazer um projeto do zero de qualquer indústria, empresa, porto, terminal, cidade, faculdade, não importa, é muito mais fácil. É filé. Então, assim, eu tive um apoio incondicional da minha esposa, porque a gente não tem um departamento de eventos na Conceito e o nosso time de marketing é terceirizado. Então, a gente não tem isso dentro do dia a dia para estar todos os dias ali, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Aquele convívio que, né, seria o natural. E aí a Andréa abraçou muito comigo isso, né? Ela gosta muito dessa coisa de mexer com o humano, né, com a coisa toda. Muita coisa do que aconteceu no evento é por culpa dela, muita coisa assim de encantamento, do cuidado. Ela teve uma interação incrível com o pessoal lá do hotel que a gente fez o evento e hospedou o pessoal, e essa galera foi muito parceira. Né? Pra você ter uma ideia, quando o pessoal chegou do quarto, tinha mensagem no espelho escrito pelos funcionários do hotel. Né? Foi um over que eles mesmos se propuseram a fazer. Então, assim, todos os detalhes, cara, dá trabalho,
mas eu acho que os dois principais pontos que eu vejo nisso. Primeiro, a gente se convenceu de que era necessário fazer e se propôs a fazer. E aí eu sempre digo assim, parece que a gente sempre é muito testado, né? A nossa resiliência, ela vai ser sempre muito testada. Eu me lembro que todas as vezes que eu organizei minhas viagens para fora do Brasil, eu sempre tive muita coisa, né, dando errado para ver se eu ia mesmo, sabe? Desde tirar passaporte, visto e tal. E quando eu fui organizar esse evento agora aqui, cara, a gente teve desafios na Conceito imensuráveis. Teve desafios. Pré-evento. Assim, tipo, uma semana antes do evento. E se a gente não tivesse plenamente convencido, plenamente sérios e comprometidos com o que a gente se propôs a fazer pelo nosso time, nós teríamos cancelado o evento. Mas aí então, assim, acho que há 2, 3 anos atrás ele não tinha saído. Vou fazer uma observação aí nisso, né? Realmente isso tudo que tu falou é uma grande verdade. Mas é uma coisa muito engraçada. Pode até ter passado pela tua cabeça, pode até ter passado pela minha, mas apesar dos problemas todos que a gente teve pré-eventos, nós nunca falamos em cancelar o evento. Não foi uma coisa que se conversou, entendeu? Pode até tu ter pensado, eu confesso que eu também pensei, em função do tamanho dos problemas que a gente tinha, mas a gente nunca se reuniu, cara, vamos ter que parar, vamos cancelar. Não, porque estava tão forte a ideia, e o evento foi tão bem construído pelo Samuel e pela Andréia, cara, assim, foi tão bem pensado, e aí eu vou colocar um pouquinho, o Samuel acho que falou bastante sobre o processo, acho que depois ele podia dar uma receitinha de bolo, só isso, acho que ficava legal se ele desse uma receitinha de bolo, porque tem uma receitinha de bolo. Tu pode enfeitar mais, mas tem uma receitinha de bolo, precisa isso. Legal. Mas eu vou colocar uma coisa assim que eu acho que foi marcante no processo todo. Tá? E como o Thiago falou, pedindo que a gente transfira essa ideia para quem quer fazer o evento. Né? Então, assim, transformem o evento numa grande experiência. Entendeu? Alguma coisa que o cara de fato viva, que de fato seja marcante. Eu acho que o que destacou esse evento todo, além da organização maravilhosa, além do planejamento fantástico, foi que foi uma puta experiência. Entendeu? Quem viveu aquilo, sentiu aquilo. Então, assim, para mim o mais importante foi isso. Quer dizer, se eu hoje tivesse que organizar um evento, né, eu tivesse que fazer sozinho, do lado, sem apoio, sem nada, eu tivesse que bolar um evento, ele teria que ter isso. Ele teria que trazer para quem está vivenciando aquilo uma experiência especial, uma coisa mágica, uma coisa que o cara não esquecesse. Tá? Então, assim, agora eu acho que o Samuel podia complementar com essa receitinha de bolo. Acho que era legal. Assim, tem algumas coisas que tem que fazer parte do evento, né? O resto, a gente enfeita de um lado, enfeita do outro. O que a gente olhou primeiro foi, assim, primeiro pelo desafio do home office. Sempre foi um desafio. A gente até cogitou fazer online esse evento, né? E aí, depois a gente começou a cotar lugares. Como nós temos bastante gente no Rio Grande do Sul, pensamos, vamos fazer em Porto Alegre. A gente começou a fazer levantamento de custos no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Porto Alegre, São Paulo e no Rio. E aí, nessa coisa de levantamento, a gente fez um estudo preliminar, considerando tudo que a gente queria de mínimo no evento. Mínimo. Então, a gente, no mínimo, queria juntar todo mundo no mesmo lugar. No mínimo, a gente queria trazer brindes, né? Então, a gente fez as garrafinhas, o kitzinho de cada um, o kit de cada um. E aí, no mínimo, a gente queria uma experiência fora evento de cultura, pós-evento. Então, a gente foi listando isso tudo, enumerando e levantando custos. Definimos um budget, que acho que foi o essencial. E a minha referência, quando fiz isso, foi quando a gente organizou o nosso casamento, né, por exemplo. A gente também definiu um budget. O nosso, ele e da André, tá? Só para organizar. Não, ele falou o nosso, olhou para mim. Eu tinha entendido. Não, vamos organizar. O casamento dele e da André. Que bom você fez isso. Só para seguir o padrão, vamos entender. A André casando, a gente definiu um budget, né? Aí não dava o que a gente queria. Daí a gente teve que rever até chegar no número. E aí, para fazer isso, a gente também definiu. Até tanto. E aí, com isso, a gente foi organizando tudo que encaixava nesse até tanto, em vários locais. Então, o que eu imagino assim, uma empresa que não é como a nossa home office, é muito mais simples. Você precisa de um local, as pessoas moram na mesma cidade, mas acho que o maior segredo é ter programação.
programação do que vai acontecer no dia anterior, de manhã, no evento de manhã, e o que vai ser o dia, a tarde e o final do dia. Como a gente trouxe o pessoal para o Rio de Janeiro, a gente ainda usou mais a manhã de domingo para fazer a última interação. Daí a gente foi para o Chris e depois trouxe todo mundo para almoçar junto no hotel. E aí depois a galera foi começando a ir embora. Acho que foram esses passos que a gente seguiu. Prestamos muita atenção na questão do manual de cultura para que o evento pudesse ser conduzido de forma a de fato entregar a cultura que a gente queria. Trouxemos, como nós somos uma empresa de tecnologia e inovação, trouxemos inovação com tecnologia para o próprio evento, né? Então agora a gente está implementando essa cultura do feedback positivo, que a gente chama de conceito Power, só que normalmente o pessoal faz com papel e a gente fez isso tudo digital, criou um sistema lá que usa o WhatsApp como meio para poder gerar esse feedback positivo. Agora a gente está fazendo os últimos ajustes e vai rodar plenamente. Sim, vai ficar rodando permanente, né, para que todos tenham acesso. Mas acho que essa história que o Samuel falou do manual de cultura é interessante, porque o evento ele se dividiu em etapas bem claras dentro do evento. O Samuel falou todo do approach, do preparo e tal, mas dentro do evento a gente teve uma abertura do evento, que o Thiago fez, inclusive, né? Depois eu falei um pouco da minha história, o Samuel falou um pouco da história dele, depois nós dois falamos um pouco da história da Conceito, né? Depois entrou o Paulo, né? De uma forma maravilhosa, o Paulo complementou o evento com a parte de visão, de missão, de valores, né? Complementou com algum trabalho de grupo dele lá e fortalecendo, deixando bem claro para o grupo o quanto era importante que o grupo estivesse sempre coeso e trabalhasse junto, que ninguém sozinho resolvia problema algum. E a gente foi indo. Essas etapinhas, né, que eu acho que dentro do evento são importantes, né, são muito legais. E a gente finalizou o evento exatamente com o conceito Power, né, que foi o que a vitamina, que é a energia, que é o que a gente acha que precisa mais da empresa, que é o quê? Reconhecimento. O próprio Paulo colocou dentro da palestra dele lá, dizendo o seguinte: olha, analisando todas as diversas pesquisas feitas em diversas empresas, né, remuneração, salário é o terceiro item, quarto item, dependendo da pesquisa. Mais importante, né? Qual é o item mais importante? Reconhecimento, né? E a gente vê que numa empresa normal, de novo, isso é normal, né? A gente às vezes cai nesse esquecimento do reconhecimento, né? Do chefe com o subordinado direto, das pessoas dentro do grupo, né? Às vezes você gosta muito da ação que alguma pessoa fez ou alguém te ajudou dentro da empresa a fazer uma tarefa ou a cumprir uma missão qualquer, e a gente às vezes esquece de agradecer, de honrar aquela pessoa, né? Não só um muito obrigado, mas às vezes um mimo, uma lembrança. Cara, isso faz muita diferença, né? E a gente viu isso com o conceito de Power. E é impressionante, né? Porque quando a cobrança pega, a cobrança vem sem dó nem piedade direta, né? Quando é o reconhecimento, e isso eu posso falar com a maior tranquilidade do mundo, era um problema da Conceito. Não, mas eu acho... Não é de toda a empresa. Cara, eu acho que é de toda a empresa isso. A gente teve casos durante o evento, né, de pessoas, que o Paulo pediu que alguns colaboradores falassem quando foram reconhecidos, de colaborador se emocionar. De não conseguir falar. De não conseguir de falar quando ele foi reconhecido. Você vê o peso que isso tem pro cara, entendeu? E muitas vezes acontece muito de haver o reconhecimento e a pessoa que está sendo reconhecida não saber que está sendo reconhecida. Também. Então, acho que são as coisas mais comuns que acontecem quando não existe essa cultura dentro da empresa. Então, o evento de cultura é isso, é implementar as culturas que são saudáveis para a empresa. Exatamente. E aí, por exemplo, um exemplo simples, eu e o Fabiano muitas vezes falando: nossa, o fulano é um cara mega importante para o processo. Nossa, o João, a Maria, o Pedro. Olha o que o fulano fez. Você viu o que o cara fez hoje? Você viu como ele desenrolou, como ele resolveu? E a gente se sente assim: nossa, que legal que a gente tem esse cara é muito bom. Só não fala com o cara. E a gente esquece disso, esquece de falar com ele, né? Ou esquece de fazer, como é a ideia da energia, né, da vitamina essa, do conceito Power, esquece de pegar e ir lá e mandar um eventinho para ela mesmo, que a gente digitalizou, o que era por papel,
Mas hoje a gente manda uma carta, um bilhete, né, personalizado para essa pessoa, dizendo, fulano, cara, hoje, aquele processo que tu fez lá, que tu resolveu, foi muito legal, parabéns, gostamos muito, gostei muito, porque o conceito Power é de 1 para 1, né? Gostei muito, achei muito legal. Quer dizer, isso, velho, tem um peso tremendo, tem um peso fantástico, acho, nas relações interpessoais dentro do negócio. E aí eu dei um exemplo disso, né? De direção para colaborador, mas e entre eles, então? Entre eles, porque eles se ajudam muito mais do que a gente imagina. Esse exemplo que eu dei da crise que ocorreu no cliente no meio do processo, a gente só ficou sabendo depois. Quando olhou para os lados, falou, cadê os caras? Né? Estão resolvendo um BO lá. Exatamente. Entendeu? Então, entre eles também isso vai fortalecer cada vez mais e é uma ferramenta sensacional. Fantástico. Muito bem. E vocês, né, durante o evento, tá? Indo agora para a parte do evento, a experiência do evento, né, que eu pude participar, conhecer e vivenciar isso com vocês. Eu tenho o meu lado também de ter vivenciado, de ter essa experiência. Vocês fizeram pesquisas antes, né? Antes de acontecer o evento. Vocês pesquisaram, mandaram um preenchimento para a equipe e tal, vocês fizeram responder algumas coisas. Sim. Uma coisa que eu achei muito bacana, né, queria que vocês falassem um pouco desse caminho, da pesquisa ali, é quando vocês colocaram na mesa o chocolate da pessoa. Porque uma coisa é eu chegar e colocar o bumbum que eu acho que tem que colocar, outra coisa é eu chegar na mesa e eu olhar e falar, nossa, tem o chocolate ou o doce que eu gosto. Isso foi uma experiência muito impactante, porque teve gente que olhou e falou assim, eu escutei uma frase assim, cara, eu não acho isso em lugar nenhum, né? Era um doce que ele gostava, um chocolate que ele gostava, ele não estava achando próximo onde ele estava. Teve casos que a gente teve que comprar online. Exatamente. Para receber. Porque era aquele produto. Mas é um mimo. O único caso que a gente não teve tempo hábil foi de um colaborador que nem começou ainda, a gente encaixou no processo, e a gente, cara, realmente não deu tempo hábil, porque passou na correria, assim. Mas a gente mandou uma pesquisa, por quê? Porque se a gente vai fazer um evento de cultura, a gente tem que saber sobre o que falar e, cara, o ser humano é tão incrível, tão genial, que realmente isso reforça aquela coisa assim, é o meu momento de vida, é o meu gosto, é o meu mundo, o meu ambiente. Teve cara que pediu chocolate de R$50. Teve cara que pediu chocolate de R$2. E os dois estavam felizes do mesmo jeito. Entende? Porque é o mundo deles, é o mundo de cada um, o gosto de cada um, o momento de cada um. E isso é tão fabuloso e fantástico, porque eu até coloquei isso na minha dinâmica lá no evento, a gente não precisa ficar se comparando a ninguém. A gente precisa se comparar a nós mesmos. Entendeu? Então, aliás, a gente não deve se comparar a ninguém. Né? Não, de modo nenhum. É o maior erro que o ser humano comete. Exatamente. E aí, a gente viu essa pesquisa, tinha também qual é o seu sonho. E teve sonho de todo jeito. De todo jeito. Tem o cara que quer ficar rico, tem o cara que quer dar um futuro pro filho, tem o cara que quer voltar para a terra natal, tem o cara que quer ter uma vida tranquila. Tem o cara que quer ser diretor, sabe? E aí tu vê, eu só quero ter uma vida tranquila. Só isso. O cara só quer isso. Mas nada. Gente, por que a gente se preocupa tanto olhando para o outro? Né? Então isso é uma coisa que desde a pesquisa me trouxe essa visão muito forte. E assim, se eu puder deixar algum recado em relação a isso para as pessoas, é isso. Cara, as pessoas podem servir de referência, mas elas não devem. Você não deve se comparar a elas. Muito bem, excelente. E eu vou perguntando, né? Porque a conversa tá ficando boa. Esse negócio, bora. Aqui é para bater papo. É o seguinte, vamos falar de uma coisa, o bastidor de um ponto, né? Porque pesquisa, beleza, mas teve alguma coisa que deveria ter acontecido e não aconteceu. Vamos lá, vamos levar em consideração que quem estava no evento e teve experiência está assistindo agora. E falar assim, pensa bem, né? Sei lá, algum microfone deu trabalho, teve problema de iluminação. Em todo evento acontece alguma coisa. Não sei, tinha alguma expectativa, tipo, o Fabiano não participou da organização, né? Ele sabendo no dia. Vai ser assim. Quando foi falar da história, eu falei, tem esse tempo. Ele falou, cara, é muito pouco. Isso deu errado. Isso deu errado. O Fabiano usou o dobro do tempo. E foi pouco. Vamos botar assim, foi pouco. Cara, mas eu vou dizer assim, claro, o Samuel planejou todo, o evento foi desenhado por ele, o mérito do evento ter sido o sucesso que
é do Samuel, sem dúvida, né? Mas na minha leitura, eu acompanhei o evento todo, cara, a gente não teve BO. A gente não teve problema no evento. A minha teve, mas é porque tinha coisas que estavam na minha cabeça, assim. Mas daí tu tá lá buscando a perfeição da perfeição da perfeição. Né? Eu pensei que teve um defeito. O único que eu notei, assim, que de fato esse me incomodou. Não tinha meu chocolate. Ah, o chocolate não tinha. Não tinha. Mas também não tinha o Samuel também, então passou. Ficou empatado. Deu 0-0. Se eu te contar, se eu contar, André, não vai, entendeu? Contou esse negócio dos chocolates que eu não posso contar no meu chocolate. Então vamos ficar aqui. Mas assim, cara, eu acompanhei o evento, a gente não teve problema técnico, né? A gente não teve problema de câmera, de mic, não teve problema de foto, não teve gente que faltou, que se atrasou, um pequeno atraso lá num dos colaboradores que o voo atrasou e tal, não foi no dia anterior. Não, houve atraso na conexão, atrasou e tal, mas ele chegou no dia anterior, tranquilo e tal. Assim, cara, de boa, assim, ó, eu acho que o evento foi zerado. Eu acho que a gente poderia ter organizado melhor a logística, né? Isso é uma coisa que eu acho que, porque assim, teve algumas dificuldades aí. A gente poderia ter planejado melhor o início do evento, acho que a gente teve um gap ali que poderia ter planejado melhor. A gente talvez pudesse ter ensaiado um pouquinho mais nessa questão da nossa parte de dinâmica. Mas, cara, já foi uma choradeira. Sem a gente ensaiar, se a gente ensaia, meu Deus, a gente já tem que dar uma toalha para cada um. Então, mas aí teve mais um ponto que eu até estava comentando com o André, que agora eu não me lembro, assim, mas não chegou a ser impactante. Mas, de fato, acho que foram essas questões assim, mais operacionais. Sim, a gente teve também a questão lá da parte do quiosque, que deu alguns gaps ali, por conta de alguns detalhes ali no final do atendimento do quiosque, que eu achei que poderia ter sido um pouquinho melhor. Mas, de modo geral, meu amigo, a gente, se for dizer assim, o que impactou, não impactou em nada, tudo se resolveu, tudo se contornou. Você sabe que eu perguntei isso? Lembra da expectativa no começo? Eu disse assim, minha expectativa é desmistificar a questão da viticultura. Então, para quem está assistindo e para quem quer realizar a viticultura, ele acha, talvez, que a empresa vai parar. Não, todos os problemas irão parar, não vai acontecer BO nenhum para mim fazer meu evento. Não vai. Né? Não vai rolar problema. Não vou fazer porque vai ter problema, não vou ter tempo de cuidar. Olha, vai ter problema com evento e sem evento. Né? E vê, o evento com experiência, que todo mundo fez os seus depoimentos, o quão foi impactante, como foi positivo, a gente está descobrindo um bastidor que deu alguns probleminhas técnicos que acontecem. E alguma expectativa ficou, queria ter feito isso, queria ter feito aquilo, queria ter feito mais alguma coisa. Queria mais tempo, queria falar mais umas horas. Isso no próximo evento já vai se ajustar, com certeza. Vamos começar uma hora antes, o Fabiano fazer a parte dele. No mínimo. Ou seja, não vai existir um evento perfeito. Não tem nada no mundo que é perfeito, nada na nossa vida vai ser perfeito. A perfeição está naquilo que a gente aproveita daquilo que está sendo feito. Entendeu? Eu quero fazer uma viagem dos sonhos, eu vou ficar estressado, vou brigar com a minha família, vou brigar com eles no voo, vou voar bravo, vou chegar lá, vou ter uma fila, vou ter não sei o que, tu estragou a viagem. Na verdade, no final das contas, tu até lembra do destino, mas o que fica é a jornada, ou seja... É o caminho. Sim. Eu me lembro de todas as viagens que eu fiz levando. Cara, a primeira vez que eu vi meus filhos para os Estados Unidos, até hoje eu brinco das peripécias, né? Eu pedindo pizza, não sabendo falar inglês direito, e a mulher no final falava português depois que eu terminei de fazer todo o pedido. Então, assim, marcou muito mais do que o destino, entende? Marca muito mais. Então, cara, a gente parou no aeroporto lá para esperar os trânsitos. Tava um trânsito danado no Santos Dumont para chegar. E aí atrasou alguns voos, eu desencontro, aí chega um trânsito, vou pela Zona Sul, vou pela linha amarela, aí um leva 2 horas, outro leva 1 hora, outro leva 40 minutos. A galera meio que no sol lá esperando chegar, porque o trânsito estava danado. Então, cara, tu acha que eu acho que isso não incomodou ninguém no final. Não, acho que isso não foi problema. Mas eu, obviamente, queria entregar o melhor do melhor do melhor do melhor. Acho que pra mim isso foi um problema.
a próxima vez é o seguinte, cara, vocês têm que estar lá meia hora antes do voo, todo mundo esperando a galera chegar e sair, entendeu? Mas são coisas que a gente vai aprender, mas isso não tira todo o brilho do processo, O mérito do processo. daquilo que aconteceu. E vai sim ter problema. A gente, na história do coffee, a gente não tinha programado como seria aquele pequeno intervalo que a gente fez. Nem era para existir um intervalo. E aconteceu. Mas ao mesmo tempo a gente também não queria que o pessoal se dispersasse comendo e não prestasse atenção no conteúdo. Mas foi bem natural. Aconteceu e não atrapalhou. Resolvemos no dia. E aí tem mais uma coisa nessa história que o Thiago colocou agora, né, da dificuldade de organizar um evento e dos BOs que podem dar e dos problemas que o Samuel vão contando, que é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente pontuar aqui. A Conceito é uma empresa 24/7, é uma empresa 365. A gente não para nunca, nem um dia do ano, né? E a gente montou um evento de cultura, a gente organizou um evento de cultura, a gente trouxe o time para cá e obviamente que a gente teve que sacrificar alguns peões nesse jogo todo, né? Peões no sentido de ser um jogo de xadrez, né? Para que essas pessoas pudessem dar sustentação ao evento, né? E a Conceito seguiu funcionando e seguiu operando, né, durante o evento de cultura com essas pessoas que nos ajudaram, se sacrificaram para ficar dando suporte. Nem isso deu B.O. Não, e aí tu pensa assim, nossa, mas é difícil. Cara, beleza, mas tem um jeito de fazer. E a gente também pensou nisso, né? Porque assim, teve o custo de trazer esse pessoal para cá, de botar no hotel. Então a gente pegou e remunerou essas pessoas muito bem, próximo ao custo que cada um teve para vir para cá, para a gente colocar aqui. Por quê? Porque a gente entende, bom, peraí, se o cara vai se sacrificar, ainda está trabalhando igual estaria investindo isso para trazer ele, então pega esse recurso e faz a média do processo e entrega para ele esse recurso, que vai fazer diferença também. Então isso a gente também fez. E aí agora a gente está numa, né, o pessoal cobrando um kit do evento e tal. Quem não veio quer. Mas eu não vou dizer se a gente vai mandar também. Eu já furei. Não, então já que furou, vai. Assim, a gente vai mandar, inclusive, para o colaborador que está fora do Brasil. A gente pretende fazer essa entrega para eles, exatamente por honrá-los pelo que eles fizeram, né, por estarem comprometidos com o negócio. Uma forma oficial de agradecimento. Exatamente. E é isso. Então, cara, vai seguir funcionando, bicho. Vai acontecer. Bom, resumindo, façam um evento de cultura, porque vale muito a pena. Muito bem, excelente. Cortei para você pegar essa frase, assim, colocar de corte no começo. Vambora! Beleza. Bom, eu tenho as perguntas, então quem esperou até agora e viu os cortes até aqui, né? Chegou a hora das perguntas. Deixa eu esconder aqui que eles não sabem, secretas perguntas. Né? As perguntas são secretas. Rapaz! Eu não sei qual que pega mais polêmica ou menos polêmica. Eu tenho, sinceramente, 11 perguntas. Eu mandei hoje de manhã no grupo. É para quantos podcasts? Mas eu vou selecionar as mais polêmicas, né? Porque eu quero ver o negócio acontecer aqui nessa conversa com esses dois. Então, vamos lá. Vou começar mais leve das polêmicas. Vou começar com essa daqui, ó. Imagina que vem. Olha só, meu Deus do céu. Como eles dividem as tarefas dentro da empresa? Quem cuida do quê? E como chegaram nessa conclusão? Não vamos delongar muito, hein? Vai lá. Cara, mas eu não vejo nada de polêmica. Não, aliás, não foi muito fácil isso. Né? Cada um tem as suas habilidades. Acho que foi natural esse processo. O processo aconteceu muito assim, né? Quando eu e o Fabiano começamos a trabalhar junto, eu sempre fui um cara mais comercial, né? Eu comecei vendendo com 9 anos de idade, né? Então, assim, eu sempre tive essa pegada comercial e o Fabiano sempre teve essa pegada técnica. E aí, por ele ter uma pegada técnica e ter muita facilidade de fazer muitas coisas, às vezes ele não conseguia ilustrar isso num produto vendável, porque ele tornava esse negócio simples. Então, ele acabava dando de presente para as pessoas o negócio, muitas vezes. E outras vezes, ele também ele se apaixonava tanto pela criação dele, isso acontece até hoje, e ele valorizava demais. E aí não se tornava vendável também. Então, a gente foi tendo esse equilíbrio no nosso convívio ao passar dos anos, né? Então, hoje, eu sou o cara que cuido da venda, pós-venda e relacionamento.
Então, assim, quando fala venda, é montar projetos, especificar, processo, essa coisa toda. Eu sou o cara do processo, literalmente. E aí o Fabiano é um cara que hoje faz a execução lá do nosso financeiro, que as decisões a gente toma em conjunto, ele faz a execução Mas e que cuida também... de toda a parte de tecnologia. E que também é um processo natural. Por eu ser um cara de TI e de tecnologia, números para mim são coisas muito naturais. Então eu naturalmente me encaminhei também para o financeiro, né? Então, como o Samuel falou, ele vende, né? Muitas vezes ele especifica o que ele vendeu, né? E eu e o meu time a gente constrói, né? É assim que funciona. Então hoje o Samuel cuida dessa parte comercial e sustentação, né? E eu cuido da parte de desenvolvimento e financeiro. Acho que isso foi se acomodando, Thiago, de uma forma bem natural. Até porque no início era eu e o Fabiano e suporte, entendeu? Aí agora o negócio está tomando uma proporção que daqui a pouco a gente talvez vai ter uma pessoa só para cuidar do financeiro, que não vai ser nem eu nem o Fabiano, uma pessoa para cuidar só de desenhar processo, entendeu? Então a gente vai ter essas coisas todas cada vez mais à medida que a empresa vai crescendo. Amplas, né? Mais pessoas fazendo coisas, porque não é que a gente é o super-herói que faz tudo, né? É que a gente começou um negócio pequeno, fazendo tudo, cada um fazendo de tudo um pouco. Inclusive, muitas vezes o Fabiano se envolveu em comercial também. Isso foi... Eu fui dar pitaco de código. Meu primeiro painel lá de monitoramento web lá foi eu que fiz, foi uma experiência. Eu fiz, ele comprou essa ideia. Essa troca, né? Essa troca e claro que, como eu te falei, as definições aconteceram natural, mas essa troca sempre aconteceu. Muitas vezes eu e o Samuel fomos os dois visitar clientes para tentar efetuar uma venda. Exato. E cada um complementava o outro, entendeu? Às vezes, em alguns projetos de grande porte, acabava que eu ia, porque era uma venda mais técnica, não era uma coisa de bater na porta do cara e tentar oferecer, e sim uma questão de defender uma ideia, de defender um projeto tecnicamente. Então, são eventos que aconteceram, né? E como o Samuel disse, muitas vezes a gente sentou a 4 mãos lá para desenhar um software, para fazer um software, para construir um software. Cara, e eu acho que isso é a coisa mais legal do mundo. Eu acho que isso tem muito a cara da Conceito. Tem muito essa coisa de equipe, de time, de trabalhar junto, de se ajudar, entendeu? E a Conceito começou assim, começou com 2 pessoas, como a gente brincou no evento de cultura, né? No início nós tínhamos 2 técnicos, né? O Luiz Eduardo. Era o Luiz e o Eduardo. Era uma pessoa só, mas era o Luiz Eduardo, né? Então eram 2 técnicos. Enfim, a gente tem essa história, isso faz parte do DNA da Conceito, segue até hoje, óbvio que a empresa agora crescendo e ganhando uma outra dimensão, muito do que a gente faz vai ser picado, né, em outras funções, a gente vai buscar pessoas específicas para isso. Teve muitas situações, assim, tipo, eu sou o cara da sustentação, né, do relacionamento e tal, mas teve já casos que eu fui pegando um voo e disse, vamos lá nós dois, para sentar os dois e resolver negócio crises delicadas. E a gente vai resolver. Com clientes que a gente chegou prestes a perder por situações que nem eram nossas, mas enfim, acabavam sendo atribuídas a nós. E que hoje são clientes mega fiéis, mega satisfeitos, que nos indicam um monte e tal. Mas enfim, a gente sempre teve muito essa colaboração. E isso é um dos grandes valores da empresa. Até na arte que a gente fez pro evento, a gente colocou a colaboração meio que ligando todos os outros valores, né? E essa pegada, a gente, de novo, usou o exemplo lá da crise que teve durante o evento, a nossa equipe foi pegando muito. Então a gente nunca sentou para dizer assim, não, tu faz isso, eu faço aquilo. Foi acontecendo naturalmente. E muitas coisas que acontecem hoje dentro da empresa, as principais coisas que acontecem hoje dentro da empresa são decididas em conjunto. Não, a gente, quando tem uma decisão importante para tomar, seja ela qual for, a gente senta, conversa e resolve os 2 juntos. Foi assim, sempre vai ser. Muito bem, vocês foram muito bem defendidos agora, né? Fizeram um bom papel aí. Agora eu vou perguntar, se não tá uma polêmica e tal. Tá, bate pronto, assim, entendeu? Bora. Agora essa aqui. Eu quero polêmica. Qual foi a maior cagada profissional que já fizeram como empresa, como profissionais? Nossa, aquilo foi uma cagada. Só uma que pode falar. Mas qual foi a maior? Essa é tão fácil. Qual foi a maior? Você que está aí assistindo em casa e mandou essa pergunta, você sabe que é você que faz a pergunta. Pode começar.
Cara, acho que a gente teve um momento que a empresa começou a crescer bastante lá atrás, né? E acho que na realidade, foram conjuntos de erros que geraram um grande problema, né? Mas, primeiro, a gente começou a ter um crescimento grande, exponencial, rapidamente, e talvez nem eu nem o Samuel estivéssemos bem preparados para isso, né? E aí a gente errou no sentido de, né, usando palavras bem, ditados populares, né? Primeiro, errou em contar com um ovo no fio fora da galinha, né? A gente tinha lá uma relação muito boa com alguns clientes, alguns negócios alinhados, mas não fechados, e a gente contou com aquilo. A gente trouxe para dentro do negócio precipitadamente, né, outras pessoas com o intuito de transformar em sócio, né, mas sem testar, sem validar se os caras realmente iriam entregar o que a gente precisava que entregassem, né, e a gente já saiu com uma proposta de sociedade, acho que foi uma precipitação, e na época eu fui um dos caras que puxei isso, acho que por estar muito animado, por estar muito entusiasmado com o momento que a gente vivia, né? Eu acabei dizendo, cara, a gente vai crescer, vai explodir, e acho que a gente não tinha maturidade suficiente na época para isso. Esses foram os erros conjuntos, né? Mas fala um do teu aí que eu quero falar um do meu também. Cara, não, o meu sozinho eu nunca errei. Eu sabia que essa pergunta eu sabia que essa resposta vinha também, né? Da minha parte eu nunca errei. Cara, assim, erro individual, velho. Eu não consigo, assim, me lembrar de erro individual, porque eu acho que todos os erros que o Samuel disse que é conjuntos, né? Muitos desses erros conjuntos eu pessoalizo eles. Eu acho que tem boa parte de alguns erros que a gente citou aí, nós estamos falando de empresa, né? Especificamente, dentro da conceito. Eu me entendi, a profissional da empresa ou né? Não, mas aí profissional ou pessoal? Pode ser Eu penso no pessoal quando me vem. Bom, então assim, pessoal, eu tenho uma lição que eu aprendi a duras penas, né? E que para mim hoje virou regra, né? Eu nunca mais vou me meter em negócios onde eu não conheça o core do negócio, onde eu não tenha domínio absoluto sobre ele, onde não dependa de mim. Por exemplo, a Conceito é uma empresa de tecnologia. A minha especialização, o meu conhecimento fundamental é tecnologia. Hoje, se eu tiver que fazer qualquer coisa baseada em tecnologia, eu faço. Samuel, se tiver que fazer qualquer coisa que use tecnologia, a gente sabe fazer. Ok? Isso é uma coisa, para mim, muito clara. Meu grande erro foi me envolver em outras áreas, montar outros negócios, mesmo que por hobby, mesmo que por um investimento pensando, talvez, em alguma coisa para o futuro e tal, em áreas que eu não conhecia, né? Áreas que eu não dominava, eu me meti com criação de animais, cheguei até pensar em alguma coisa na área de agricultura e tal, e são coisas que eu não domino, são processos que eu não conheço, que eu não tenho um grau de especialização suficiente. Então, se eu posso apontar um erro, foi esse. Os meus maiores erros foram quando eu resolvi me envolver em outros negócios que não tecnologia e que eu não dominava. Foi onde eu tomei meus maiores tombos, foi onde eu gastei a maior quantidade de dinheiro do mundo e onde eu perdi um volume de dinheiro absurdo e considerável. Eu acho que o principal erro, os dois principais erros que eu cometi como pessoa, como profissional, foram, primeiro, não estar preparado para ganhar dinheiro. Porque aí você não consegue administrar o dinheiro que você ganha. Não consegue, não estou nem falando especificamente de guardar dinheiro, mas de gastar certo, talvez. E o segundo foi querer, sei lá, de alguma forma provar para alguém o meu valor e a minha capacidade. Né? Então, a somatória desses dois fatores me fizeram rasgar R$1,5 milhão. Simples assim. Né? E esse R$1,5 milhão ele foi pelo ralo. E quando eu entendi isso, mesmo depois de perder essa grana, eu agradeci de ter perdido. Porque o aprendizado foi muito maior do que esse prejuízo. E aí, graças a esse aprendizado, que eu comecei uma nova fase da minha vida,
Eu sempre falo que eu tive grandes marcos na minha vida. O primeiro deles foi quando nasceu meu primeiro filho. Depois, quando eu passei por uma experiência bem desafiadora de viagem. Depois, quando nasceu minha segunda filha. Mas aí, essa história de não estar preparado para ganhar grana e para não precisar provar para ninguém o valor, eu entendi que muitas vezes a gente acaba fazendo isso. A gente compra um negócio para os outros, não para ti, né? Eu com 30 e pouquinhos anos, 30 anos eu acho que eu tinha naquela época lá, 30, 31 anos, dizer que eu queria descansar, porque eu estava muito cansado. Eu podia ter pego esse R$1,5 milhão, R$200 mil, feito qualquer viagem incrível, descansado uns 2 meses e seguir minha vida. Tirado o ano sabático até. Sobraria uma grana ainda. Então, assim, muito dessa história, né? De mostrar para alguém, de como, cara, não precisa disso. A gente precisa saber o nosso valor, precisa entender o quanto a gente está fazendo. Ter convicção de que se a gente está fazendo algo que faz sentido, né? Porque eu não estou nem falando de certo ou errado, mas se faz sentido o que eu estou fazendo e isso está me dando resultado, continua seguindo esse caminho. Não tenta virar. Eu disse, agora eu vou mudar de ramo, vou mudar de não sei o quê, vou deixar o meu negócio agora que se vire, que se mantenha, não aguento mais tocar tudo sozinho. Então, não é um tremendo, assim, vamos dizer até uma estupidez. Mas, no final das contas, acho que foi um processo de maturidade que eu precisei passar de uma forma bem dura, porque é bem duro você lidar com isso. E eu levei 2 ou 3 anos para entender o quanto isso me ensinou. Então, acho que esse foi o maior erro que eu cometi, assim, como profissional, como pessoa também, para conduzir minha vida e a minha família, né? Não tem risco a segurança da minha família, de alguma forma. Então, isso é uma coisa... A segurança financeira, né? Sim, segurança financeira. Porque é isso, você pensa na escola, você pensa na dívida, você pensa como que vai se virar, como que vai ser, como que vai resolver. Então, foram desafiadores, mas... E é aquilo que a gente comentou até no evento, né? Nós somos frutos das nossas escolhas, né? Então, essas escolhas erradas que você faz, às vezes, né? Te geram esse passivo. Sim. Que você tem que administrar, né? Sim. Então, a história do Samuel, apesar de ele ter usado palavras um pouco diferentes da minha, também são baseadas na mesma base da minha, né? Quer dizer, escolhas erradas, né? Investimentos errados, em negócios errados, e o resultado foi errado. Eu acho que tem até uma pergunta aqui que vem um pouco nessa linha, por exemplo, a pergunta aqui assim, qual o planejamento deles como pessoa para o futuro? Seguir gerenciando a empresa ou passar a responsabilidade para os filhos e curtirem suas vidas com suas esposas? Então foi essa uma das perguntas que chegaram. Eu tenho uma visão muito clara em relação a isso. Eu falo isso muito na minha casa. Eu vou ser o cara mais feliz do mundo se os meus filhos não quiserem ficar com os meus negócios. Porque eu quero que eles construam o caminho deles. Se eles se apaixonarem pelo meu negócio, quiserem entrar no meu negócio, eu vou começar lá com um suporte nível 1. Não desvalorizando o suporte nível 1, longe disso. Não. Né? Ou então, se eu tiver aptidão para infraestrutura, vai fazer implantação de campo. Entendeu? Porque tem que ter um caminho, tem que trilhar um caminho. Eu não vou botar um filho meu passar por cima de alguém que está na empresa há não sei quantos anos, vivenciando isso, crescendo e trabalhando para conquistar o seu espaço. Então ele também vai ter que provar o seu espaço caso isso aconteça. Mas, de modo geral, não é que eu não queira deixar um negócio para o meu filho, eu quero que ele tenha o caminho dele. O meu filho e a minha filha, são os 2 filhos que eu tenho. Eu quero que eles façam as escolhas deles e tenham o caminho deles. Se em algum momento fizer sentido, eles vão entrar num processo seletivo, eles vão fazer tudo isso. Então esse é o meu ponto, né? Quero sim que a Conceito ande sozinha, que ela tenha uma equipe super ativa, que dependa menos da minha presença para eu poder aproveitar melhor a vida no sentido de ter mais momentos de lazer com a minha esposa, mas isso também é uma coisa natural do processo que eu acho que qualquer um quer em qualquer profissão. Então, quero acompanhar o crescimento dos meus filhos no Brasil ou fora dele, entendeu? Isso é uma coisa que, sim, eu quero, mas eu não tenho. Eu sempre falo com meu filho assim, que hoje tem 17 anos, a minha filha vai ouvir muito isso de mim também.
Se o dia que eu partir, eles estiverem com a vida deles resolvidas a ponto de pegar a herança deles e transformar isso em algo que vai ajudar pessoas e eles não dependem disso, eu não sou cara. Deixei minha missão cumprida na Terra. Se não der, beleza, também fiz o meu melhor. Mas o fato é que a minha visão é essa nesse momento. Eu vivo um momento diferente de Samuel, né? Primeiro, eu já passei por isso, né? Eu tenho um filho mais velho que já trabalhou na Conceito, né? E que começou como nível 1, como suporte, né? E apesar de eu e o Samuel compartilharmos a mesma ideia, né? E eu falei isso no evento, né? Eu crio filho para o mundo, né? Se os meus filhos demonstrassem um verdadeiro desejo de participarem do negócio e competência para isso, né? Eles teriam toda a liberdade do mundo de participar. Eu não queria bloquear isso, né? Eu tenho 3 filhos, o meu filho mais velho já trabalhou no Conceito, não trabalha hoje, seguiu um outro caminho de vida dele, por escolha dele, né? A minha filha do meio também tem um outro objetivo de vida, bem claro para ela, o que ela quer. A minha filha mais nova, que já não é tão nova assim, a Júlia já está com 22 anos, também tem os objetivos dela, também tem a vida dela planejada, pelo menos do jeito que ela imagina que vai ser, né? Eu, particularmente, né, dentro da minha visão, eu sou um cara que, Samuel é também um workaholic, um cara que é apaixonado pelo trabalho dele. Eu não me vejo não trabalhando, né, não me vejo não fazendo parte da Conceito, né, mas, obviamente, que a tendência natural é que você vá diminuir ritmo, vai buscar pessoas competentes para ocupar suas posições dentro da empresa. A gente está falando hoje de um futuro incerto, né? Talvez a gente esteja falando muito de sonho, né? Muito do que a gente almeja, do que a gente deseja, né? De fato, eu enxergo que a Conceito daqui a uns anos vai atingir um tamanho bem considerável em função de tudo que a gente vem trabalhando, tudo que a gente vem construindo. Então, eu me enxergo, talvez daqui a alguns anos, não sei quantos anos, né? Fazendo parte de um conselho da empresa, fazendo parte de alguma coisa desse gênero, e a empresa ser um ser vivo, se autossustentando, se mantendo, se crescendo, evoluindo, né, como uma coisa destacada do Samuel e do Fabiano, entendeu? Alguma coisa que não dependa do Fabiano e do Samuel para seguir crescendo, seguir. E aí entra o que a gente falou muito no evento sobre isso também, né? Sobre as oportunidades que abrem para as pessoas que estão dentro do time da Conceito. Porque uma hora, mais cedo ou mais tarde, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, né, seguindo no ritmo que a gente segue, seguindo os objetivos que a gente tem, como empresa, né, vai ser natural que o Samuel não vai ser mais o CEO da empresa, vai ser natural que o Fabiano não vai ser mais o CTO da empresa. Isso é um processo, acho que, natural de crescimento da empresa, né? Mas eu não consigo me ver, obviamente, com 70, 80, 90 anos. Sem trabalhar. Se eu viver até lá, não está fazendo software, não está envolvido com tecnologia, não está... É uma coisa que eu comentei no evento, Thiago, é uma coisa que faz parte muito da minha história, né? Até porque eu e o Samuel, a gente tem uma diferença de idade bem razoável, os dois, né? Mas, cara, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, a gente não tinha celular, a gente não tinha PC, computer, a gente não tinha internet, a gente não tinha nada, né? Não tinha comunicação de dados, não tinha nada, telefonia fixa, enfim. Então, assim, eu já vivi uma mudança tecnológica muito grande, eu vivo isso todos os dias, eu corro para me manter atualizado, né? Então, eu acho que não vai mudar isso nunca na minha vida. Eu não vou chegar uma hora que eu vou dizer assim, chega, não quero mais isso, não vou, né? Acho que é aquilo que o Samuel falou assim, tô cansado, né? Eu disse, com 30 e poucos anos eu estava dizendo, eu tô cansado, eu vou achar um lugar para descansar. Só de férias. Cara, eu já tive essa fase. Eu já passei por as mesmas situações que o Samuel falou, passou, né? E eu passei também, enchi o saco fazer software, né? Até a hora que eu me dei conta de que, cara, a minha vida é fazer software. É o que me dá prazer, é o que me realiza. Eu sempre digo que fazer software, né? Com todo o perdão da frase, tá? Mas, e eu já peço perdão antecipadamente porque parece uma coisa assim, meio exagerada. Meu Deus. Não, mas sério, fazer software, cara, é brincar de Deus. Entendeu?
Você cria uma coisa do nada, entendeu? Sim. Guardadas as devidas proporções, mas você cria alguma coisa do nada. Da poeira, você faz alguma coisa, né? E alguma coisa que perdura muitos anos. Então, assim, é muito gostoso, é uma coisa que me dá muito prazer. Então, eu não sei, eu não consigo me ver, sei lá, com 90, 100 anos, se é que eu vou viver isso tudo, não fazendo software. Muito bem. Excelente. Mas que a gente vá, pelo jeito aí, tem muita coisa a gente falar dessa pauta, né? Tem mais um aqui que eu vou selecionando, né? Porque das perguntas, como resolver lá? Como eles resolvem o desfecho de uma briga que iniciou numa reunião com o cliente ou com funcionários? A gente briga pra caralho. A briga com o cliente é uma coisa Não, que... se durante uma briga, numa reunião com um cliente ou com um funcionário, eu e tu discutimos, como é que a gente resolve isso? Tá perguntando como que a gente resolve, né? Então, aqui está dizendo assim, ó, como eles resolvem o desfecho de uma briga que iniciou, o desfecho é o fechamento dessa briga, né? Que Não é iniciou com no o meio de uma cliente ou ou funcionário. Acho que eu não está dizendo um caso específico, mas como vocês vão lidar com essa situação? Eu tenho uma ideia de quem possa ter feito essa pergunta. Não, eu tenho uma certeza. Tu tem uma ideia, eu tenho uma certeza. Comenta aqui, fala aí, eu me entrego. Eu não sei, eu não sei o que é que eu escrevo no papel. Eu fiz um compromisso com as pessoas. Não, porque eu escrevo o nome, o nome do indivíduo, não, do indivíduo não, como ele é do meliante. Da meliante. A meliante. Vou escrever em letras maiúsculas. Não vou te aqui, entregar, fique tranquilo. Vou escrever em Meu letras. Deus do céu, ele sabe, vai te encontrar. Ele sabe que A meliante foi identificada. identificou seu IP, você já era. Nossa, que especificidade da coisa. Eu acertei também. Acertou. A gente também tem memória. Então, na verdade, assim, né? Essa questão. Eu e o Fabiano temos uma relação pessoal de longa data, de muitos anos. Ele, em um momento da minha vida, ele foi uma pessoa que me ajudou pra caramba. Em outros momentos, acho que se inverteu, em função de situações que cada um passava, e de novo, cada momento é um momento. Mas a gente tem uma percepção muito forte de que a gente tem duas relações, uma pessoal e uma profissional. E em algum momento, né, a relação profissional principalmente azeda. E azeda de verdade. Forte, porque nós temos duas características que atrapalham isso. Primeiro, a gente pensa muito diferente. Isso, para a empresa, é muito bom, mas para a relação profissional é muito ruim. Tá? E segundo, nós defendemos absurdamente, tanto eu quanto Samuel, cada um defende absurdamente a sua posição. Então isso gera um conflito inevitável. E aí o que a gente tem feito assim, na verdade a gente está passando por um processo e o evento de cultura que a gente estava falando faz parte desse processo de amadurecimento. Aprendizado. Então a gente tem que ter a tranquilidade, né? E a gente também agora está numa fase de cuidar até como escreve um pro outro, porque a gente tem tanta intimidade que a gente fala de uma forma muito direta. E a gente vai provando um pro outro que isso dá merda. Porque o Samuel me escreve risco e eu não entendo Francisco. Por quê? Sei lá, daqui a pouco eu tô puto da cara porque eu tô fazendo alguma coisa lá e não tá dando certo, e ele me escreve e eu digo, porra, caralho, o que tu quer me dizer com isso? Entendeu? Então a gente tem criado ferramentas para tentar ajustar isso. Né? E aí essa pergunta veio, porque já ocorreram hoje com muito menos frequência, mas já ocorreram situações de se estar em reuniões, né? E a gente discordar categoricamente, né? Inclusive reuniões com clientes. Exato. E aí o Fabiano tem uma forma muito peculiar de se expressar e eu tenho uma forma totalmente oposta de me expressar. O peculiar dele é legal, né? E aí isso também acaba gerando algum tipo de embate, mas o fato a gente vem aprendendo cada vez mais ao passar dos anos. Isso já teve situações lá no passado muito mais intensa, muito mais forte do que hoje. E ao mesmo tempo, assim, a gente sabe reconhecer muito a qualidade do outro. Essa é a grande verdade. Acho que isso, as nossas qualidades, a condição que a gente tem de fazer o que a gente faz bem,
é maior do que esses defeitos, é maior do que esses problemas que a gente às vezes... E a gente chegou a essa conclusão em várias conversas. Então, como que se desenrola o desfecho, que é a pergunta principal? Cara, tem vezes que a gente fica conversando 4 horas depois daquilo acontecer. Até chegar numa situação, não, peraí, vamos resolver assim, vamos resolver assim. Cara, eu enxergo isso como um casamento, entendeu? É um casamento, é uma relação. Quando você escolhe um sócio para um negócio, você está casando com o cara. Não tem como, entendeu? E num casamento, né, qualquer um de nós que vive uma relação sabe que você tem uma DR. Toda hora tem uma DR, ok? Ou muitas DR, ou poucas DR, depende da relação, mas você tem volta e meia uma DR, por um motivo. A tampa do vaso que você deixou levantada, ou baixada, ou mijada. Entendeu? Então, assim, a gente tem DR? Tem, cara, tem. Mas, assim, a gente, como o Samuel já disse, a gente já teve numa época bem pior de conflito, entendeu? De conflito de ideias. Hoje a gente está aprendendo a lidar com isso de uma forma melhor, né? Então, a gente já criou palavra de stop quando a gente começar a discutir. Então, a gente já diz, cara, se tiver uma discussão, a gente vai largar tal palavra, para a discussão, e a gente vai, depois, no PV, resolver. Porque, cara, repito, é um casamento. Existem ideias diferentes, opiniões diferentes, escolhas diferentes, entendeu? Caminhos diferentes que cada um quer seguir, né, numa mesma situação. E eu acho que isso é natural. Agora, como o Samuel disse, o próprio perfil comportamental dos dois é muito diferente, entendeu? O Samuel é o cara mais do corretinho, do educado, do não levantar a voz, do não dizer palavrão. Eu já sou o cara que sai gritando, sabe? Porra, caralho do cacete, entendeu? Eu sou o cara que explode fácil, que tem um pavio curto. É uma característica minha. Basicamente é mais emotivo do que eu. Exato. Eu sou o cara mais frio por lidar com as coisas. E eu não. Isso não é porque eu sou um jeito, não. Eu fui aprendendo nas crises que eu tive que administrar durante a minha vida. Cara, e é perfil, não adianta. Entendeu? É perfil. Não adianta eu querer ser um monge, eu não sou. Entendeu? Isso vai me fazer muito pior, até porque eu sou o tipo do cara que numa discussão eu explodo, eu xingo, eu esperneio, mas limpei. A hora que eu falei aqui não ficou nada, né? Entendeu? E eu prefiro ser assim do que daqui a pouco eu fazer um teatrinho qualquer lá e ficar com aquilo guardado, ficar rancoroso, essas coisas. Então, assim, a gente tem formas bem diferentes de lidar. Cada dia a gente está aprendendo a lidar melhor com a diferença um do outro, né? Tanto que a gente agora já começou a falar o seguinte, velho, vamos parar de escrever texto, vamos mandar mensagem de voz ou vamos marcar reunião para conversar. E às vezes não dá, né? Você está em carro e tal. E aí é exatamente por isso. Porque daí, eu acho que o nosso maior desafio, falando no ano de 2023 principalmente, que essa pergunta surgiu porque aconteceu nesse ano, nessas situações, é a dor do crescimento. É a dor do crescimento, é verdade. Porque, cara, assim, a gente está crescendo, não sei o quê. A gente está fazendo uma reunião contábil e aí tu vai ver números e tu começa a lembrar e tu começa a ver quanta grana tu botou no lixo por falta disso, tu começa a meio que se cobrar em direito. Eu sou um cara que sou muito perfeccionista e acabo me cobrando muito pelas coisas que eu acho que eu posso fazer melhor, né? E aí, muitas vezes o Fabiano está me perguntando um negócio, eu me sinto cobrado, às vezes eu estou perguntando um negócio para ele se sente cobrado. Ele também é mega perfeccionista. Então, essa dor do crescimento gera muito desencaixe, né? A gente comentou há pouco, pré-evento de cultura, a gente teve uma crise fortíssima na parte administrativa do negócio da Conceito, né? Que se resolveu no dia do evento, na véspera do evento, inclusive. Que é aquela coisa assim, cara, é tenso, então qualquer coisa fica tensa nesses momentos. E nessa hora aí, uma pequena fresquinha gera uma explosão. Então, qual que é a recomendação de vocês para casa de cultura, sócios ou pessoas que estão na empresa, né? Até porque eu estou contextualizando uma pergunta aqui, senão nós não vamos conseguir responder todas as perguntas, mas qual a recomendação? Vocês têm uns códigos entre vocês para poder aliviar a pressão da hora, para ver se... O que vocês recomendariam para as pessoas, ou sócios, empresas que estão assistindo, ou membros da equipe? Cara, o Samuel falou uma coisa ali que eu acho que resume muito isso, né? Claro que, apesar de parecer falta, apesar dessas discussões parecerem falta de respeito, né?
e de fato muitas vezes para quem está olhando de fora parece, né? Eu acho que duas coisas são fundamentais, na minha opinião. Tá? O respeito, mas o respeito implícito, não aquele respeito verbal. Certo. Tá? Ou seja, independente do que o Samuel me disser, né, ou fizer para mim, eu nunca vou perder o respeito que eu tenho por ele como pessoa. Então, eu acho que entre sócios é fundamental que exista esse nível de respeito, mas um respeito muito maior do que relacionado ao que eu disse ou ao que eu fiz, né? Como eu digo, um respeito implícito, isso é fundamental, tá? Porque é esse respeito que vai te depois permitir ir para a conversa e resolver o problema, né? E o segundo é reconhecer claramente as competências do outro, né? Da mesma forma que o Samuel reconhece em mim algumas competências, eu reconheço nele algumas competências e a gente sabe o quanto isso é importante, tanto para a nossa relação, né, quanto principalmente para o nosso negócio. E é engraçado, né? Porque no passado a gente teve algumas discussões, sei lá, há uns 2 anos atrás, não me lembro a data exatamente, onde a gente chegou na mesa isso, assim. Tá, e aí, o que vamos fazer então? Eu falei, cara, o conceito não funciona assim, time. Não adianta. E ele falou pra mim, o conceito não funciona assim, time, entendeu? Então, aí fica isso mostra de fato esse respeito e o quanto a gente tem claro os nossos papéis dentro do negócio. Mas, assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que o que realmente faz a diferença é a verdade. É ter condição de ser verdadeiro. Porque quando você está numa discussão, você não está... Primeiro que você não se ouve. Primeira coisa. E o que você ouve do outro, você julga. E quando você tem capacidade de ser verdadeiro e dizer, cara, quando você faz isso, eu me sinto assim e me sinto assado, termina tudo isso. Aí você passa a tirar o julgamento e passa a se colocar no lugar da outra pessoa. E aí os dois têm condição, ou seja, não importa quantas pessoas devem discutir, mas as outras pessoas têm condição de se colocar no lugar daquela pessoa e dizer, não, como que eu posso evitar que ela se sinta assim? E da mesma forma, ao contrário. Então, assim, como que resolve? Cara, se você tiver uma relação, seja ela... Ontem explodiu os divórcios, né? De relações perfeitas. Quanto tinha, talvez, de verdade absoluta nessas relações perfeitas? Eu gosto de quando a gente fala dessas coisas, falar também dessa. Eu gosto disso. Eu gosto de falar das crises, eu gosto de falar o que deu errado. Até porque nem porque tudo, não é perfeito. Nem né? tudo são flores. Não é perfeito. Tem problema, tem situação difícil. Casamento perfeito, onde o casal não tem condição de um cobrar ao outro. Né? Dizer, cara, olha só, tu errou aqui. Pronto, tá errado. E tá tudo bem. Todo mundo erra. Né? Tem gente que fala que dessa distância nunca errou, né? Brincadeira. Atira a primeira pedra. Mas o fato é assim, errar é humano. A gente tá... Eu venho de uma criação onde não era permitido errar. Não. A gente teve uma criação muito alemã, né, os dois. Onde não era permitido. O dia que eu descobri que eu podia errar, eu parei de errar. Não é que eu parei de errar, eu diminuí meus erros drasticamente, eles foram cada vez sendo menos graves. Diminuiu a pressão. Entendeu? Então, é isso, é ter verdade nessa relação. Porque fazer qualquer relacionamento, seja de casal, seja de sociedade, pelo manual, não funciona. E não ter essa ilusão de que vai ser um mundo perfeito, porque não vai. Não existe. A relação interpessoal, ela é cheia de detalhes, né? De rebarбas. São nuances aí. Só para dar contexto para quem está assistindo nesse momento, tá? Só para dar contexto para você, o Samuel falou sobre os divórcios. No momento que estamos gravando, tá? Um dia após ser anunciado aí divórcio, por exemplo, com... posso falar? Não sei se pode, mas foram uns 10, né? Foram vários famosos. Parece que estavam esperando o primeiro anunciar. O lançamento do divórcio vai ser... Vamos ver, quem anunciou primeiro? Já anunciaram, então vou anunciar o meu. Foi realmente, pessoas famosas, você assistindo vai entender o marco temporal da coisa aí, vai sacar. Então, um ano, acho que foi assim, o primeiro que anunciou, todo mundo sabe, né? Aí depois,
Ali foi, agora... Liberou, vambora. Só sei que o pai de uma dessas pessoas canta uma música chamada Evidências, não posso falar mais nada. Bom, vamos lá. Voltando aqui para mais uma pergunta, tá? Eu estou selecionando aqui porque tem umas assim que eu acho que eu pergunto só no privado depois, porque eles vão saber. Você viu que os meninos são bons, identificar a pessoa, hein? E agora? Já achou o IP. Vamos lá. Existe uma regra dentro da empresa, por exemplo, você não se mete nisso ou não se mete naquilo? Não, toque de caixa, não vai delongar, hein? Existe uma regra disso? Tem. Sim, não, tem. Tem e não tem. Tem para as coisas básicas e não tem para as coisas complexas. Exato. Então vamos lá. É básico do meu setor. É básico do meu departamento. Eu faço e comunico isso não. É básico do departamento dele. É prático dos departamentos dele que ele toma. Né? De novo, a gente tem várias funções na empresa. Ele faz, executa. Simples. Esse dia eu fechei uma feira e falei para ele, cara, vou participar da feira. Eu fiquei sabendo depois do fechamento. E é normal. É do meu processo. Eu troquei ferramenta lá de captação de leads, né? Até ele chegou lá um boleto de encerramento. Pode pagar porque faz parte do processo. A mesma coisa daqui a pouco preciso comprar uma ferramenta nova para desenvolvimento, eu vou lá e compro, depois falei, comprei aquela ferramenta. Então, regras horizontais. Isso. Agora, existem decisões que são muito da dupla. São referentes à empresa, são importantes para o negócio e nem eu, nem ele, nem o Samuel podemos decidir sozinho. Não, é uma coisa muito pesada. São pontos de reflexão. Decidir aquilo. Isso. Sei lá, vamos investir aqui, vamos contratar mais X pessoas, vamos aumentar a equipe A ou a equipe B ou a equipe C. A gente sempre discute previamente e faz em conjunto. Viu aí? Eles têm isso. Então, outra pergunta agora eu vou para a parte da turma que aproveitou a onda para, cara, me dá a dica para poder trocar de fase, entendeu? Até a turma que pediu umas dicas aqui. Por exemplo, chegou um aqui, ó. Se eu falar o jeito que ele me chamou, vocês vão descobrir quem ele é. E é ele. Então... Já entregou. Entreguei. Boa tarde, mestre. Pensei em uma pergunta para os chefes hoje, que é, na verdade, pedir um conselho para quem está iniciando em gestão de projetos e, se possível, uma indicação de livro ou conteúdo, curso superior que possa vir a agregar essa função. Curso superior de gestão de projetos. Pronto. Cara, aí eu vou dar um tiro no pé. Né? Vou dar um tiro no pé. Isso é uma coisa que é um assunto polêmico, né? E acho que eu e o Samuel tem uma opinião bem diferente da minha, claro, né? Mas eu e o Samuel somos um exemplo claro disso, né? De que o curso em si, né? O canudo em si não te garante nada, né? O Samuel não tem canudo, eu não tenho canudo. E a gente toca conceito e toca muito bem, né? E hoje a conceito é referente em tecnologia, em entrega, em planejamento, em criação de projetos no Brasil inteiro. E a gente tem muito orgulho disso, entendeu? Então, não acho que é um canudo que te define, né? Mas tem um aspecto aí, né? Eu estudo pra caralho. O Samuel estuda pra caralho. Então, a gente vai buscar conhecimento. Você quer ser um bom gerente de projeto? Cara, vai buscar informação, vai buscar conhecimento, vai atrás disso. Acho que... Seja onde for. Seja onde for. Que não precise... Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que isso não é definitivo. Nada nem é garantia. Exatamente. Você fazer uma faculdade de gestão de projeto não quer dizer que você vai ser um bom gestor ou que você vai ser um bom gerente de projeto. Entendeu? Então, assim, vá desenvolver skill. Né? Acho que quando você trabalha em desenvolver habilidades, você tem muito mais chance de dar certo. Então, o que eu preciso para ser um bom gerente de projeto? Primeiro, né, na minha visão, né, depois o Samuel vai dar a opinião dele, mas eu preciso ter, primeiro, né, um bom conhecimento de muita coisa. Né? Então, assim, não adianta eu querer fazer um projeto de uma indústria de café e eu não conhecer nada do processo dos caras. Ou não estar disposto a aprender. Então, sim, mas aí eu tenho que buscar informação. Né? Segundo, eu preciso ter, para ser um bom gerente de projeto, eu preciso ter uma visão holística. Isso é uma dificuldade que as pessoas têm. Tá? E é uma coisa que sempre diferenciou eu e o Samuel quando a gente falava de entrega. A nossa visão sempre foi uma visão do todo. E a maioria das pessoas foca no ponto.
Tá? Então, se você não tiver uma visão holística, dificilmente você vai conseguir desenhar um projeto. Porque esse projeto ele tem N componentes e você precisa conseguir enxergar o todo. A hora que você conseguir se distanciar, imagina como uma câmera, né? Você está aqui focada no pontinho. A hora que você abriu, você distanciou, você enxergou a mesa inteira. Então, assim, ter uma visão holística, ter uma visão do todo, é fundamental para ser um bom gerente de projeto. Porque você vai realmente conseguir enxergar todas as pontas. E aí, o resto é o que o Samuel disse, é conhecer o processo, é estudar, é buscar informação. Você precisa ser rápido nessa coleta de informação. Também você não pode levar 6 meses para coletar informação para entregar um projeto, não faz sentido. 6 meses é o prazo do projeto. É o prazo do projeto. Então, assim, eu acho que é muito, como eu digo, eu defendo muito isso, é desenvolver, criar skills específicas, habilidades específicas. Né? Você tem que ser muito skillado, usando uma linguagem gamer aí que eu gosto muito de usar, você tem que ser muito skillado para poder desenvolver bem uma atividade. Diferente de projeto é diferente disso. Agora, essa é a minha leitura, né? O Samuel tem uma leitura um pouquinho diferente. A minha leitura é um pouco mais simples. Assim, eu acho que para você gerir projeto, você tem que entender que tudo na vida é um projeto. Tudo. Você vai fazer uma festa de aniversário, é um projeto. Você vai fazer um churrasco na sua casa, é um projeto. O que eu preciso? Quantas pessoas são? Quanto eu vou comprar de carne? Quanto vai me custar para fazer? É um projeto. Você está gerindo um projeto, ok? E aí, eu acho que um dos principais fatores para isso de fato acontecer é você entender que nada acontece sem as pessoas envolvidas. Não importa a qualificação dessa pessoa, não importa se o cara é um cara formado em Harvard ou se é o motorista do caminhão lá. O projeto tem que atender todos os interessados naquele projeto. Usando o exemplo do churrasco, não adianta fazer um churrasco de picanha e convidar gente que só come, que é vegetariano, que não come carne. Entendeu? Então, se eu vou ter pessoas que são vegetarianas, no meu projeto de churrasco com 10 pessoas, 2 são vegetarianas, eu tenho que prever algo para que essas pessoas possam comer. Isso é gerar e gerir um projeto. Entender a necessidade, entender o que precisa ser feito, entender o que precisa aprender para poder executar. E aí criar uma forma de executar com uma sequência de tarefas e atividades. E vai ter a primeira até a última tarefa. Você vai às vezes errar um prazo. Vou levar meia hora no mercado para comprar essa abobrinha para assar. Não, levei 2 horas porque a fila estava grande. Vai ter os imprevistos, isso acontece em todos os projetos. Então, simplificando, para não deixar complexa a resposta começa a transformar tuas tarefas, tuas atividades em pequenos projetos. E aí você vai entender que tudo isso é só uma questão de expandir de acordo com o tamanho daquilo que você quer entregar. Muito bem, pega esse manual aí, quem fez a pergunta da equipe, e aproveita que é a dica do chefe, como você falou, né? Então, tá na mão. Bom, nós precisamos... Dica de livro também? Dica de livro, e aí? Cara, lidar com gente, para mim, tem várias opções de livro, mas já que nós estamos falando assim, colaborador conceito, né, que fez a pergunta, querendo gerir projeto, lê o livro do Carol Disney. Lê qual livro? O jeito Disney de encantar clientes. Porque Certo. nada mais é do que você encantar clientes, seja interno, seja externo. Cara, eu já acho que o cara tem que também ler alguma coisa técnica. Acho que é fundamental, né? Hoje tem vários métodos de entrega ágeis, né, já publicados. Isso, aí metodologia. Scrum, coisa similar. Exatamente. Acho que cabe o cara aí olhar esse lado biográfico, esse lado autoral de cultura de empresa. Acho que é legal, sim. Acho que aliás, é muito importante, né? Mas acho que o cara tem que ir para um lado técnico também, buscar uma literatura técnica lá e estudar, porque ele precisa criar uma metodologia. Por exemplo, a metodologia que o Samuel tem para montar um projeto é diferente da minha. Ok? E as duas funcionam. Ele monta do jeito dele, eu monto do meu, mas dá certo. Ok? E eu acho que quando eu falo em buscar e desenvolver habilidade, é isso. Você vai conhecer os métodos que existem, seja o meu, seja o Samuel, seja o Scrum, seja qualquer outro, né? E vai criar, adaptar para a sua forma de poder entregar o que você precisa entregar. Mas o básico do processo é esse, é conhecimento e velocidade. Não dá para você
entregar alguma coisa sem ter conhecimento, e tendo conhecimento, você não pode levar 6 meses para adquirir o conhecimento para entregar. Tem que conseguir fazer a aquisição do conhecimento muito rápido para poder entregar o projeto muito rápido. E tem que ter uma identidade, né? Porque, que nem você falou, metodologia Scrum, tá, beleza. E que adianta eu ter uma metodologia Scrum e não ter a identidade do processo, fazer ele rodar? Cara, eu já vi cara atolado em ferramenta. Aliás, quanto cliente a gente atende que está atolado em ferramenta e não consegue fazer coisa assim? A gente tem histórias engraçadas aí de produtos que a gente colocou no lugar de produtos que outros clientes tinham, que o pessoal comenta, por exemplo, que no dia do startup do projeto, o CEO da empresa que estava entregando desmaiou no dia da entrega, de nervoso que ele estava, porque o produto, com certeza, o projeto não ia atender a necessidade do cliente. Entendeu? Então, assim, o projeto ele precisa ser desenhado de acordo com o que realmente o cliente precisa. O principal skill que tem que ter, na minha visão, é resiliência. Porque você vai errar. Planejado e executado nunca acontece da mesma forma. Você tem uma situação de você lidar e tem que lidar. Tem que entender que pro final do processo tem que entregar. É isso. E tem que funcionar. Exato. Muito bem, eu vou ler aqui algumas perguntas finais para a gente concluir, e aí vocês vão parafrasear a resposta sobre isso. Uma delas é: como foi para eles conhecer pessoalmente seus funcionários? Teve alguma pessoa que surpreendeu eles presencialmente? Eles esperavam uma coisa e era outra? Em algum momento ao longo desses anos já tiveram vontade de desfazer a sociedade ou chamou outra pessoa para ser sócio? Já parafrasearam isso, né? Já comentaram aqui. Nada dos acertos. Vou considerar essa resposta. Vou considerar respondido. Beleza? Foi precipitado nessa decisão. Qual foi a maior conquista da empresa nos últimos 2 anos? Vai, toca de caixa. Tá, vamos lá. Tu quer que responda? Vamos fazer uma bolada, né? Vamos fazer um bolete aqui. Outra pergunta. Calma aí, vocês escolhem, responde uma ou outra. Se tem 3 qualidades que uma pessoa... Não, faz assim, faz uma para cada um desses. Isso, distribui. Vai escolher. Legal. Escolhe. Larga aleatório aí. Bora. Mas tu escolhe. Para quem vai, responde. Beleza. Samuel, além da visão de multiplicar por 6 o faturamento da empresa em até 2026, existe outra visão que vocês consideram importante? Transformá-la numa empresa global. Transformar conceito numa empresa global. Muito bem. Viu? Respondido. Na lata. Visão é visão, né? Isso aí. Fabiano, cite 3 qualidades que uma pessoa precisa ter para se destacar dentro do conceito e por quê? Cara, primeiro é ser absolutamente sincera. Né? Uma coisa que a gente não tolera dentro da cultura da empresa é mentira. Mentira. Infelizmente, tivemos desligamento do colaborador por conta disso na véspera do evento. Então, assim, primeira é verdade. A gente exige que a pessoa seja extremamente verdadeira. Né? Segundo é comprometimento, vestir a camiseta. Né? É uma coisa que também para nós, para mim, né, já que eu estou respondendo, para mim, é fundamental. Né? E a terceira, e também não pode ficar fora disso, é ser extremamente competente naquilo que está fazendo. Porque a gente, dentro da Conceito, a gente tem por cultura, faz parte da nossa cultura, a confiança. Né? Então, hoje, nós temos aí uma série de colaboradores da empresa que são literalmente responsáveis por clientes. Né? Então, essa pessoa tem que ter essa competência, né? Ela tem que ter essa capacidade de fato, poder desempenhar bem no trabalho dela. Então, para mim, são as 3 características fundamentais. Repetindo, os 3 são? Seria honestidade, né? Dedicação, vestir a camiseta, colaboração e a competência. Comprometimento. Comprometimento e competência. Muito bem. Então, Samuel, qual foi a maior conquista da empresa nos últimos 2 anos? Para mim foi o time. A gente conseguiu montar um time que eu sabia que era bom, agora eu tenho certeza absoluta. E para mim foi isso, porque a gente está conseguindo hoje, a gente tem algumas metas do ano aí, e em alguns momentos esse ano, inclusive, eu comentei com o Fabiano, falei, cara, eu não sei se a gente vai atingir todas as metas que a gente desenhou no início do ano. Mas eu nunca vi a Conceito tão sólida como ela. Nunca vi ela
com um horizonte tão grande, tão aberto como ela tem hoje. Sem dúvida. Então, a maior conquista desses últimos anos foi a gente ter começado essa construção e eu acredito que a gente está no caminho certo. Muito bem. Então, assina embaixo da resposta. Bom, agora vem isso aqui, né? Teve alguém que vocês decepcionaram ou surpreenderam? Ou falaram, não, achei que era mais baixo, era mais alto. Essa pessoa achei que ela fosse mais engraçada, mas ela é mais fechada. Achei que ela era mais fechada, mas ela é falante. Colocando a polêmica, a pergunta veio nessa linha. Então, teve alguma situação assim que não era exatamente o que eu pensava. Cara, eu me impressionei muito, acho que nós dois vamos responder isso porque é muito pessoal, tá? Mas eu me impressionei muito com o crescimento de pessoas que a gente viu passar por situações bem difíceis na vida. Uhum. Pessoas, inclusive, questionáveis no sentido da posição que a gente colocou ela. Né? Questionadas, né? Questionáveis e questionadas, né? As duas questões. Uhum. E que, particularmente, eu acabei fazendo uma aposta bastante arriscada, reconheço isso, mas eu tive êxito na minha aposta, assim. Então, eu não vou citar nomes aqui, porque foi mais de um caso, mas, assim, eu realmente me impressionei muito com o tipo de crescimento como pessoa de algumas pessoas. Sim. E vi também muita liderança. Muita liderança que eu suspeitava e que se confirmou, assim. A pessoinha aí da pergunta polêmica me impressionou muito com a capacidade de liderar, inclusive de todos os âmbitos, né? Eu acho que o Braulio também demonstrou um processo de liderança para conduzir, ajustar as coisas aí com a equipe de modo geral. E o Paulo me surpreendeu também porque ele realmente comprovou que ele tem uma equipe na mão. Isso é uma coisa que a gente estava enxergando, mas não estava acreditando muito. Na realidade... No sentido de brincadeiras à parte, no sentido de que o Paulo tem um jeito muito, muito, muito do Paulo, muito original. Muito peculiar, muito peculiar, exatamente. E, cara, tá dando super certo assim, com o time dele. Eu fiquei positivamente impressionado. O Samuel que não ia citar nome, né? Mas já viu que... Não, Que história é essa? Na liderança, né? No outro aspecto que você não quero citar nomes. Sim. Eu vi algumas coisas também que eu gostei muito. Nada me decepcionou. Né? Primeiro, para deixar bem claro, nada me decepcionou, muito pelo contrário. Eu vou pela linha do Samuel aí. Me impressionei com o crescimento de algumas pessoas. Né? E, de fato, me impressionou muito. Né? Muitas foram apostas do Samuel também, isso é um reconhecimento que eu faço. Né? Em termos de liderança, eu acho que a gente tem também algumas lideranças claramente definidas. Né? Já que o Samuel citou o Paulo, eu vi nesse evento o quanto o time dele, né, respeita a liderança dele e é grata à liderança dele. Isso é uma coisa que me surpreendeu positivamente. Né? Como o Samuel disse, eu também não tinha uma leitura clara sobre isso, acho que essa é a palavra certa. Né? Não duvido da capacidade do Paulo, nunca duvidei, mas me surpreendeu muito o respeito do time por ele e o quanto o time é grato a ele. Por superar mesmo as expectativas. Sabíamos que tinha uma superar. Acho que a gente já sabia, no caso, eu e o Samuel, mas se confirmou, a gente também tem uma grande líder a nível de desenvolvimento, que é a Camila, né? O que me deixa bastante tranquilo, porque desenvolvimento é uma coisa que sempre nos preocupou tremendamente, porque sempre esteve muito ligada a minha pessoa, e hoje a gente tem uma grande líder. Então, assim, cara, eu só tive boas surpresas, né? Em outras áreas também, pessoas que a gente não tem muita proximidade, não conversa quase todo dia, e me surpreendeu muito, no sentido de quantos são legais, como são pessoas diferentes do que você vivencia ali dentro do dia a dia da empresa, entendeu? O comportamento profissional dessa pessoa é um, e o comportamento pessoal dela é outro. É uma pessoa divertida, é uma pessoa que, apesar de não falar muito... Então, essas coisas são legais. Você acha isso num evento de cultura e te surpreende. Então, eu fui muito
positivamente impactado com relação a diversas pessoas dentro da Conceito. Outros a gente já sabia quem era, como era, e a gente já tinha uma visão bem clara, eu já tinha uma visão bem clara, e óbvio, a gente já conhece há mais tempo, fica mais fácil. Mas, de um modo geral, foi isso. Assim, algumas pessoas me surpreenderam e a relação de grupo me surpreendeu. Né? A gente não tem, às vezes, essa visão, essa leitura. A gente não está tão envolvido, por exemplo, seja no suporte, no caso do Paulo, seja no desenvolvimento, no caso da Camila. Né? A gente não consegue, às vezes, acompanhar o dia a dia do grupo. Então, você não consegue entender o quão importante esses líderes são para aquelas pessoas. E o evento me deixou isso claro. Então, assim, gostei muito de ver isso e foi muito positivo. Muito bem, chegamos ao final deste nosso episódio. Já? Pô, a recém? Porque a gente vai falar mais 2 horas. Muito bem, só 1h40 de papo aqui. Eu acreditei que nós faremos em 40 minutos, mas é que se eu deixar, com certeza vamos falar mais tempo. Quero agradecer você que está assistindo até aqui, você que é da equipe, vou te falar, esse é um episódio que você trabalha na Conceito. Eu assistia 2 vezes, 3 vezes, eu separava o corte da fala de cada um e analisava e marcava one on one depois. Então, você falou isso aqui, interessante. O manual está aqui, né? Boa parte do manual foi entregue para vocês aqui, comentado porque ele entregou já no evento de cultura. Então, eu recomendaria isso para você. Deixa o like, compartilha, mostra para a família, vai indicar para alguém trabalhar na empresa, manda esse vídeo, conhece a empresa, conhece os caras que eu trabalho, conhece a empresa que a gente está construindo. Né? Usa isso para poder falar do negócio que vocês estão construindo em conjunto. Isso realmente é admirável no empreendimento, na forma que o Fabiano e o Samuel levam os negócios, fazem a gestão deles e o quanto eles focam na transformação das pessoas, o quanto eles focam em ver as pessoas transformadas. Tem muito de encontro com a minha missão, com meus valores da empresa, onde eu também conduzo esse processo dentro da minha empresa. Né, onde eu conduzo lá esse caminho olhando sempre para a transformação, para ver as pessoas. O Samuel teve a oportunidade de conhecer a nossa equipe, né, na área de marketing ali, e sabe o quanto a gente aposta no desenvolvimento das pessoas, né, na entrega, em trabalhar essa transformação de vidas também dentro do processo. Eu quero saber quando que vai ser o evento de cultura da 17. Então, o evento de cultura da 17 já está aí no planejamento. E opa, olha aí. No evento de vocês, com certeza, o Conceito será um dos nossos principais convidados nesse evento, tá? Pode ter certeza. E vocês inspiraram a ação mais radical de fazer evento de cultura. Porque sempre desejavam evento de cultura, mas também temos um processo híbrido, temos pessoas remotas, temos pessoas presenciais, né? E aí tinha esse desafio, mas nós vamos dar um jeito de fazer esse negócio acontecer, já se inspirando no primeiro conceito daí. Muito legal. Pode ter certeza. Fechamos? Okay. Quero deixar uma última mensagem para quem está assistindo aqui. Vocês dão um tchau. Sou um cara de respeito aos mais velhos, né? Então... Rapaz, sempre sobra pra mim, Zabuja. Cara, não, essa história do respeito aos mais velhos já virou clichê, cara. Porra, tá louco. Isso eu nunca vou poder mudar. Vou começar a contar de ré agora, né? Então, depois dos 45 eu vou começar a fazer de volta. Eu passo dele rapidinho. Cara, o que eu posso dizer? Bom, primeira coisa assim, ó, eu tô curtindo demais esse barato de fazer podcast e tal, né? E eu acho que é uma coisa que a gente vai seguir, tem que seguir insistindo em fazer. Tem muita coisa para trazer, tem muita história para contar, tem muita informação para discutir. A gente provavelmente vai dividir isso aí em podcasts mais técnicos, podcasts mais comerciais, podcasts mais pessoais, mais genéricos, como a gente está falando hoje. Deixa o mais velho falar. Por favor. Mas assim, ó, eu estou curtindo pra caramba, eu espero que quem esteja assistindo também esteja curtindo. A gente está tentando aqui trazer uma mensagem muito sincera, muito real, muito verdadeira, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente é, ninguém está fabricando nada aqui dentro, né? E é isso, a gente faz para que vocês possam nos conhecer, para que vocês possam conhecer um pouco da empresa, um pouco da cultura, um pouco de uma relação de sociedade, que é uma coisa que pouca gente fala, né? E acho que hoje a gente falou bastante sobre isso, né? Então, assim, né? E essa ideia é ser verdadeiro, é poder trazer uma mensagem, é poder trazer uma visão, é poder trazer uma experiência e esperar que vocês possam tirar disso alguma coisa positiva e se acontecer para nós. Para mim, pelo menos, está muito bom. Agora eu vou ceder o espaço para o novinho. Então, dá pra dar um spoiler aqui, fazer um story com essa resposta?
Dá sim, com certeza. Nossa, e me ajuda aí? eu fico extremamente motivado, né? Eu gravo daqui, deixa comigo, que isso. Eu já abri o Instagram aqui, eu gravo daqui, suspense. Como esse podcast está sendo dedicado ao nosso time, né, em função do evento de cultura, em função daquilo que a gente visualizou, acompanhou e sentiu, todo mundo saiu elogiando, falando um monte de coisa, e eu posso dizer uma coisa com muita propriedade. Eu acho que eu fui o cara mais beneficiado por esse evento. Eu acho que eu fui o cara que mais se apaixonou por isso tudo. Eu acho que eu fui o cara que mais tirou proveito disso tudo. Porque eu vivenciei o engajamento da galera desde o primeiro dia, vi esse sentimento, vi esse brilho no olho. E aí, falando do barato do podcast, eu vou desafiar aqui pelo menos 5 colaboradores para que o Thiago faça os próximos podcasts da Conceito com eles. Muito bem, muito bom. Okay? Boa. Então, assim, se tiver 20, top, mas pelo menos 5. Então, eu quero ver esses Tá vídeos no YouTube até o final do mês de outubro. Temos um mês aí para essas 5 entrevistas. E aí, responde aí no Stories quem está afim. E a gente vai começar a agendar. Mas vocês têm muito para entregar. Vocês têm muito conteúdo, muita história, muita experiência, muita vivência. E eu acho que é muito legal se a gente puder trazer essa experiência, porque muita gente vai ser beneficiada com as histórias de vocês. E eu vou mais longe. Vamos lá. A gente citou nomes aqui. Esse tem obrigação. Esse tem obrigação, não vou aceitar que se escondam. Foram citados aqui no podcast. Já perdeu os stories, mas vai pegar no YouTube também. Mas quem foi citado aqui, ó, morreu, velho. Tá? Vamos vir pra cá, vamos dar depoimento. Quero ver sentadinho lá com o Thiago e contando suas histórias. Seja presencial, seja online, seja o que for. Mas tem obrigação de vir trazer, contar a sua história aqui, contar a sua experiência dentro do conceito. E aí, acho que não vale a pena falar só de Conceito Day, né? Falar de conceito. Histórias da pessoa, Conceito Day, né? Eu acho que o podcast do Evento de Cultura foi esse, né? A gente está dedicando para os nossos colaboradores como uma extensão do Evento de Cultura e também como talvez faça sentido para outros empresários, né? Se inspirarem a fazer. Mas eu quero trazer, porque assim, a gente tem feito esses podcasts, muito comigo, o Fabiano, né? Então, o Conceito Cast, ele é um projeto que nasceu como um projeto para atender tanto a questão de esclarecimentos técnicos, como o Fabiano falou, daqui a pouco a gente vai fazer muito conteúdo técnico, mas a Conceito é uma equipe, ela não é uma pessoa ou 2 pessoas, elas são várias pessoas e vão ser cada vez mais. É um organismo, né? Então, trazer as experiências dessas pessoas, eu tenho certeza que como conceito e como pessoa a gente vai inspirar outras pessoas e outras empresas. Isso, para mim, tem todo sentido. Eu acho que a gente caminha para um lado cada vez mais forte de humanização do processo, né? E eu enxergo o conceito como um organismo vivo. Né? E eu acho que cada pessoa que hoje está na Conceito, ou que até que passou pela Conceito, cara, isso é uma coisa muito legal. A gente nem falou isso hoje, né? Mas por exemplo, durante o evento lá, a gente estava com o Leandro, por exemplo, né, que a Jéssica trabalhou com a gente, a mulher do Leandro, né, e estava lá, eles estão com um bebê pequeno agora e tal, a Jéssica não trabalha mais na Conceito, mas estava lá, né, fazendo videochamada, falando com a gente, conversando, dizendo, pô, que saudade, meu amor, como é que vocês estão? Cara, isso é muito legal. Tá certo que eu acendi ela, né? Falei, tua vaga tá... Mas assim, mas isso reforça a ideia de que, claro, a gente fala muito em família, porque é uma coisa mais fácil de traduzir. Mas eu enxergo o conceito como um grande organismo, né? E cada uma dessas pessoas que a gente citou e que a gente não citou é uma célula, né, disso aí. Então, assim, trazer essas células para falar um pouco de si, de como enxergam as coisas, de como enxergam a conceito, de como se enxergam como pessoas, acho que vai ser muito legal também. A gente vai conhecer muito. Nós, né, eu, o Samuel, né, a gente vai conhecer muito mais dessas pessoas, talvez muito mais do que a gente conhece hoje. Né? Então acho que é uma oportunidade, acho que não dá pra gente deixar passar. Tá na mesa, tá na mesa. Tem o direito de concordar. Ou de discordar. Pessoal, então nós vamos concluindo aqui. Muito obrigado. Deixa o seu like.